Este episódio é oferecido pela Insider. Mais informações ao final do vídeo. Há aproximadamente 22 mil anos, uma anã branca, os restos mortais de uma estrela parecida com o Sol, atraiu tanta matéria de sua estrela companheira que atingiu a massa crítica que dispara uma supernova do tipo 1A. A explosão destruiu ambas as estrelas e começou a espalhar o material que as constituía pelo espaço, num processo que continua até agora. Hoje, mesmo com 14 anos-luz de diâmetro, a nebulosa só é visível aos olhos de telescópios muito potentes. Mas há 420 anos, a explosão pôde ser vista até mesmo durante o dia. Supernovas estão entre os eventos mais energéticos do universo. A exposição do núcleo das duas estrelas, associada com a ejeção de suas camadas exteriores a velocidades próximas à da luz, tornaram um par de astros a 20 mil anos-luz daqui mais brilhante do que nossa lua cheia. É um processo parecido que está prestes a acontecer com Betelgeuse, a segunda estrela mais brilhante da constelação, considerada por muitos a mais bonita do firmamento. Ora, o espetáculo, porém, promete ser ainda mais grandioso. As estrelas que explodiram no Ophiuchus há 420 anos não eram nem ao menos visíveis a olho nu, enquanto Betelgeuse é a 10ª estrela mais brilhante do céu noturno. A supernova de 1604 ocorreu a 20 mil anos-luz daqui e Betelgeuse está a 720 anos-luz, 28 vezes mais perto. O que veremos no céu quando a supernova acontecer? Que mecanismo causará a morte de Betelgeuse? O que sobrará da estrela supergigante? E o mais importante, por que achamos que isso está na iminência de acontecer? Nós estamos acostumados a olhar para nossa estrela e ver exatamente aquilo que esperamos. Uma enorme bola branco-amarelada que quase nos cega de tão brilhante e que está lá faça chuva ou faça sol. Isso acontece porque a nossa estrela é bastante confiável mesmo. Apesar de mandar tempestades solares perigosas aos nossos equipamentos eletrônicos de tempos em tempos, não houve nenhum momento desde o surgimento da humanidade em que o Sol se comportou diferentemente. Ele é estável assim por causa do seu tamanho. Nossa estrela é do tipo G. Assim como em todas as outras estrelas, a enorme pressão da gravidade esmaga os átomos de deutério e trítio, dois isótopos do hidrogênio que estão em seu núcleo, fundindo-os em átomos de hélio. Nesse processo, um nêutron é liberado junto com 3,5 megaelectronvolts, a energia que impede o colapso do núcleo pela gravidade e que aquece os nossos esbeltos corpinhos nas praias durante o verão. O problema é que a gravidade jamais para de agir e o hidrogênio um dia vai acabar. Quando isso vai acontecer depende do tamanho da estrela. O Sol ainda tem uns 5 bilhões e meio de anos de hidrogênio para fundir. E o que acontecerá quando o seu principal combustível acabar? O Sol apelará para o segundo combustível disponível, o produto da fusão do hidrogênio, o hélio. Quando as reservas de hidrogênio estiverem no final, as de hélio serão abundantes e como ele é 4 vezes mais pesado do que o hidrogênio, o hélio vai se concentrar no núcleo, o lugar onde ocorrem as fusões nucleares. Como o hélio já está lá, o Sol é forçado a fundir hidrogênio em volta dele, num processo que está lentamente inchando a nossa estrela. A vida na Terra vai acabar porque esse inchaço fará o seu brilho aumentar tremendamente bem antes da fusão do hélio começar. Em um par de bilhões de anos, o Sol ficará tão quente que evaporará os nossos mares e varrerá nossa atmosfera para o espaço. Nosso lindo planeta se transformará em uma enorme esfera de ferro e níquel derretidos. Eventualmente, o núcleo do Sol se aquecerá tanto que começará a queimar o hélio neste processo. 2 núcleos de hélio se fundem gerando um núcleo de berílio e energia, e depois o berílio se funde com outro núcleo de hélio, formando carbono e energia.
O novo equilíbrio fará nossa estrela murchar como um balão, apesar de gerar muito mais energia. Isso acontecerá porque a fusão do hélio exige muito mais pressão do que a do hidrogênio, ou seja, as camadas exteriores precisam pressionar ainda mais o núcleo. Isso acelerará a queima e é por isso que a fase da fusão do hélio dura bem menos do que a fusão do hidrogênio, cerca de 100 milhões de anos. O Sol só é estável agora porque ainda está fundido hidrogênio, que por enquanto é abundante. Mas conforme passar o tempo, os novos elementos que serão fundidos no núcleo exigirão cada vez mais pressão e emitirão cada vez mais energia. Ou seja, a estabilidade irá literalmente para o espaço. Enquanto os elementos pesados se acumulam no núcleo, as camadas exteriores incham e desincham de acordo com a energia produzida. Estrelas que se aproximam no fim de suas vidas, portanto, vão se tornando cada vez menos estáveis. É por isso que desconfiamos que Betelgeuse se tornará uma supernova em breve. São suas pulsações que nos indicam a proximidade do fim. O Sol é bem menor do que Betelgeuse, 14 vezes menor. Ele não possui massa suficiente para iniciar a fusão do carbono. Quando o fim de sua vida chegar, as pulsações vão ejetar suas camadas mais externas, mais ou menos dessa maneira, e o que sobrará no meio será uma anã branca formada essencialmente por carbono. Mas Betelgeuse tem massa suficiente para fundir carbono. Lembra que a fusão do hidrogênio vai demorar 10 bilhões de anos no Sol, mas a do hélio só vai durar uns 100 milhões? Pois Betelgeuse não apenas vai conseguir fundir o carbono, formando neônio, oxigênio e silício, como vai fundir também esses 3 novos elementos, formando o ferro, e muito mais rapidamente do que o tempo que levou para fundir o seu hidrogênio e o seu hélio. Betelgeuse deve fundir o seu carbono em poucos séculos, o neônio em pouco mais de 1 ano, o oxigênio em 1 mês, o silício em 3 dias. Cada etapa acontece mais rapidamente do que a outra porque a pressão gravitacional tem que crescer tremendamente para acender os elementos mais pesados. E o próximo elemento, o produto da fusão do silício, é o ferro. Sei que você jamais olhou para o ferro dessa maneira. Ele é um elemento onipresente em nossas vidas. 5 gramas de você são feitos de ferro. 32% da Terra é ferro. Mas isso aqui no coração de uma estrela é muito pior do que colesterol. O problema é que a fusão de todos os outros elementos até aqui produz mais energia do que consome, mas a do ferro não. Ela produz menos. Isso significa que a força que impede que as camadas exteriores da estrela desabem sobre o núcleo simplesmente acaba quando começa a fusão do ferro. E quando isso acontece, as camadas exteriores da estrela desabam sobre o núcleo. E não desabam devagar, não. Elas chegam a 23% da velocidade da luz. Isso esmaga o núcleo de ferro a ponto de seu centro se tornar uma esfera de nêutrons e arranca suas camadas exteriores que, ao interagirem com tanta energia, se transformam em elementos ainda mais pesados. Todos os elementos mais pesados do que o ferro se formam em processos como esse. Isso quer dizer que boa parte dos átomos que compõem o seu corpo estiveram no núcleo de uma supernova. E a matéria ricocheteada, empurrada pela liberação de uma quantidade absurda de neutrinos, acaba formando a explosão, aquela luz tão incrivelmente forte que fez o par de estrelas do Ofíucio brilhar mais forte do que a lua cheia em 1604 e que fará Betelgeuse acender ainda mais quando chegar a sua vez. Quando a poeira baixar, tudo o que restará no centro do sistema será a parte central do núcleo da estrela, a tal esfera de nêutrons que eu citei agora há pouco, o objeto celeste mais denso que conhecemos depois dos buracos negros. E por que nós desconfiamos que a supernova está prestes a acontecer? Porque Betelgeuse está próxima o suficiente para que nós consigamos medir suas pulsações com bastante precisão. Nós já fazemos isso há décadas. Nesse gráfico você pode ver que há padrões.
Um dos pulsos ocorre a cada 6 anos aproximadamente, outro a cada 1 ano e 2 meses, e ainda há 2 mais sutis, um a cada 7 meses e meio e o outro a cada 6 meses. Um astrônomo japonês, o Hideyuki Sayo, resolveu fazer modelos detalhados do que estaria acontecendo dentro da estrela para que ela tivesse esses exatos padrões de pulsação. E ele chegou à conclusão de que Betelgeuse já deve estar fundindo carbono. Você se lembra que a fusão do carbono deve durar pouco mais de 1 século em Betelgeuse, não? Depois dela é uma questão de poucos anos até a supernova. Por isso, a equipe do Sayo resolveu calcular quanto carbono ainda existe em Betelgeuse e eles chegaram a estes números, onde o mais conservador equivale a 17% e o menos a 0,48%. Se eles estiverem corretos, a estrela já queimou mais de 80% do seu carbono e deve se tornar uma supernova num período que varia de 10 a 100 anos. Sim, nós talvez tenhamos nascido a tempo de ver isso com os nossos próprios olhos. Dependendo da época do ano, teremos um período de semanas, talvez meses, em que não ocorrerão noites. Pelo menos não noites tão escuras. Na época da última supernova, não se sabia nem ao menos se ela tinha ocorrido fora da atmosfera ou não. Será incrível poder estudar a formação de uma estrela de nêutrons com os telescópios que temos agora, ver o desenvolvimento da nebulosa resultante. Mas um evento como este será principalmente uma excelente oportunidade para tornar mais pessoas interessadas na ciência. E se há algo que a humanidade precisa hoje em dia é de gente que quer aprender, quer crescer, evoluir. Dá uma força aí pra gente, Betelgeuse. Minha viagem de fim de ano foi ótima para testar os limites da Tech T-Shirt da Insider. Viajamos da capital até Itu, no interior de São Paulo, uma cidade conhecida por suas altas temperaturas. Durante um churrasco ao ar livre, um primo se aproximou de mim e perguntou se eu estava usando uma Tech T-Shirt. Eu disse que sim e perguntei como ele sabia, já que a Insider não coloca logos em suas peças. Foi então que ele me mostrou que quase todas as outras pessoas tinham marcas de suor, menos eu. Uma das vantagens de se usar um tecido tão tecnológico e que seca tão rapidamente. Outra é a cor. Minha Tech T-Shirt mais antiga é uma preta que já tem mais de 1 ano e que eu usei muitas vezes. Eu ganhei outra idêntica quando fechei a parceria com a Insider e não dá para perceber a diferença de uma para outra. Simplesmente elas não desbotam. É difícil pensar em voltar para outra marca depois que você se acostuma com a Insider. E você pode ter a sua com 12% de desconto clicando neste link ou no comentário fixo desse vídeo e usando o cupom BREVES12. Não perca a oportunidade, meu primo não vai perder. Gostaria de conhecer o processo da morte do Sol com mais detalhes? Assista este vídeo. Esses foram os seguidores que contribuíram com o crescimento do canal nessa semana. Se você gostou do que viu, considere apertar o botão de seguir agora. Eu sou Juliano Righetto e esse foi mais um Somos Míopes porque somos breves.